Graça e paz, queridos. Alô? Alguém está acordado aí? Graça e paz. É bom estarmos juntos mais uma vez. Acho que eu atrasei uns minutinhos hoje, mas não foi por falta de acordar cedo, não. Acordei era antes das 7. Mas essa noite eu passei muito mal. E de vez em quando eu passo mal assim, Deus tem trabalhado em mim nessas coisas. E tem dia que ficar de pé é uma luta muito grande, mesmo não tendo sono. Deus tem trabalhado nessa questão da minha garganta, e o único lugar que eu não sinto dor é na garganta, mas o resto do corpo todo eu sinto muita dor. E como consequência desse processo, que a gente tem vivido aí já há algum tempo da saúde, mas está nas mãos de Deus. E como Paulo falou, às vezes a gente está sendo empobrecido, mas enriquecendo a muitos, sendo às vezes afligido por uma enfermidade, mas curando a muitos, por incrível que pareça. Eu estava contando para a Luciene que uma vez eu estava num congresso na cidade de Manhuaçu, e era um congresso de curas, embora eu não acho que eu seja uma pessoa que tenha dom de curas, mas Jesus tem, Ele é o médico dos médicos. E nesse dia eu fui chamado para pregar num lugar onde tinha muitos doentes. E para eu sair da cama, eu precisava ficar muito tempo debaixo do chuveiro quente, assim, para eu recuperar minhas energias. E chegava lá, orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. Eu voltava para a cama passando muito mal. Falei, Deus, eu não entendo bem como é que o Senhor trabalha, não. Como é que uma pessoa doente pode curar outras, Mas a Bíblia fala que o poder de Deus aperfeiçoa na nossa fraqueza, E a gente precisa estar disposto a servir a Deus em fraqueza também, não só quando está tudo bem, Então, eu quero hoje, nessa manhã, no nosso 5º domingo, falar de um assunto pouco falado, mas ele é bíblico, e ele é muito falado na Bíblia. Tem vários textos bíblicos como exemplo e vários textos bíblicos ordenando esse princípio, que é a prática da hospitalidade. O tema de hoje é o papel do anfitrião. E nós estamos trabalhando sobre edificando minha casa. O seminário que tem se estendido por já 5 domingos e vamos até o 8º. Temos ainda mais 3 para trabalhar. E hoje nós vamos falar sobre o nosso papel como anfitrião, como na prática da hospitalidade, servindo a Deus com a nossa casa, servindo a Deus com o que nós temos, porque Deus nos deu uma casa, Deus nos deu família, nos deu um lugar para vivermos, e o que Deus espera é que esse lugar que nós habitamos, como Deus espera que esse lugar que nós habitamos seja usado para a glória dEle. Será que Deus espera que apenas a nossa vida seja usada para a glória dEle, que apenas esse lugar aqui, esse templo, seja usado para a glória dEle, ou Deus está interessado em tudo que temos, Deus está interessado na minha vida, Deus está interessado no ambiente onde eu vivo, na minha família, na minha casa. Então, precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz sobre isso. Bom, tem 2 textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, 1 Pedro 4:9 e Hebreus 13:2. Que estão aí na sua folha. Você vai preencher um campo aberto que tem aí no texto, que diz assim: sede mutuamente hospitaleiros. Coloca a palavra hospitaleiros, sem murmuração. Esse texto ele é muito rico, porque ele está dizendo para sermos mutuamente, todos nós, conjuntamente, hospitaleiros, sem murmuração. Abrir a minha casa para receber pessoas e sem murmuração. Por quê? Porque normalmente quando você abre sua casa para receber pessoas, a sua organização pode ser prejudicada, O tapete pode ficar sujo, o sofá pode ser sujo, alguém pode derramar uma comida no sofá, ou alguém pode até rasgar o sofá. Isso não acontece com frequência, mas pode acontecer. A sua geladeira pode ser aberta alguma vez para pegar água, para pegar suco, para colocar algum tipo de coisa lá dentro para a celebração do final.
Então, de qualquer forma, a sua privacidade vai ser um pouco violada. E a Bíblia fala que eu preciso ser hospitaleiro, mas eu não posso fazer isso com murmuração. Eu preciso estar disposto a receber pessoas na minha casa com alegria, sem falar nada. Se sujou, eu limpo. Ou alguém pode até me ajudar a limpar. Normalmente as pessoas nos ajudam a limpar quando suja. Mas, inevitavelmente, pode acontecer alguma coisa, pode sair do padrão, alguma coisa pode me entristecer, dependendo de quem vem à minha casa, mas a Bíblia diz que eu preciso fazer isso sem murmuração. E tem um exemplo na Bíblia, eu não vou usá-lo aqui hoje, eu apenas me referi a ele rapidamente. A Bíblia fala que os cristãos da igreja primitiva, eles praticaram a hospitalidade, eles tiveram seus bens espoliados, eles perderam coisas quando eles praticaram a hospitalidade. A Bíblia fala isso pelo seguinte, porque no tempo que foi escrito esse texto, praticar a hospitalidade tinha muito a ver com colocar a própria vida e a própria família em risco. Porque naquele tempo, quando você recebia a igreja na sua casa, porque essa ordem aqui é principalmente para receber a igreja em casa, uma vez que não existia prédios, não existia salas de hotéis, não existia lugares onde você podia alugar para abrir uma igreja, então a igreja sempre se reunia na casa de alguém. E a Bíblia fala, saudações ao irmão, a igreja está hospedada na sua casa. Então você vai ver várias vezes na Bíblia a palavra de Deus afirmando que a igreja estava na casa de alguém. E quando a Bíblia dá essa ordem para você praticar a hospitalidade, a palavra de Deus sabia, e Deus sabia, que na verdade quando você abria a sua casa para receber pessoas, crentes, para receber a igreja, você também estava correndo o risco de ser apedrejado, porque a Roma e o mundo daquela época não era cristão. Jesus ainda era novidade, as pessoas não conheciam Jesus como nós conhecemos hoje. Hoje até um não crente, ainda que ele não goste de Jesus, ele sabe quem é Jesus, né? E sabe que ele é uma figura respeitada, é uma figura respeitada pela filosofia, pela psicologia, respeitado no mundo corporativo. Então Jesus é uma figura importante, até para aqueles que não o têm como Deus. Ele é uma figura importante, mas naquele tempo, dizer que você era cristão era dizer que você não adorava o imperador, era dizer que você não adorava os ídolos daquelas regiões, era dizer que você tinha rompido com o paganismo e por isso a sua casa podia ser apedrejada, você podia ser roubado, saqueado, as pessoas podiam entrar na sua casa e tomar as coisas que você tinha e você não podia falar nada, porque você estava dizendo que a sua vida era diferente da vida de todos, que Jesus tinha mudado a sua história, etc. Então, por isso, a sua experiência com Deus te oferecia certas situações constrangedoras, de sofrimento, de perdas, mas a Bíblia fala em Hebreus que muitos crentes daquela época tiveram suas casas saqueadas, tiveram seus bens perdidos, e eles juraram com dano próprio, etc., mas eles faziam isso com alegria, porque eles sabiam que dentro da casa deles havia uma igreja que estava reunida, que estava tendo a oportunidade de congregar ali. Então, com isso, o fato de ter a igreja em casa era uma alegria tão grande que eles aceitavam o sofrimento, aceitavam ser presos, aceitavam ser até torturados por causa do evangelho com alegria. Então, graças a Deus, que hoje receber a igreja na nossa casa não significa perder nada. Às vezes o que pode acontecer é ficar uma sujeirinha a mais dentro da sua casa, né? É alguém deixar um copo cair e quebrar, mas isso nem se compara ao que os cristãos passaram, né? Realmente naquele tempo. Agora, tem um texto que está na folha também, que está em Hebreus 13:2, que diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, coloca a palavra hospitalidade aí, porque praticando-a muitos sem saber, praticando-a sem saber, alguns acolheram anjos. Esse texto é muito legal. E esse texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, ele foi uma referência a uma experiência que Abraão teve na casa dele. Esse texto aqui não está falando de Abraão exatamente, mas quem conhece a história bíblica sabe que o autor aos Hebreus estava se referindo a Abraão, não é verdade? E aí, muito bem, o que esse texto
está pretendendo nos mostrar? Ele está nos lembrando de um texto que está lá em Gênesis, no capítulo, eu não coloquei aqui, mas é capítulo 26, se eu não me engano. Eu esqueço, às vezes, a referência, mas vamos abrir para ver. Acho que é capítulo 26 de Gênesis. Não, acho que é 28. Vamos achar. Já é a segunda vez que eu prego esse texto aqui, eu esqueço onde eu coloquei ele. Mas ele está aqui em Gênesis alguma coisa, vamos achar aqui. É quando Abraão recebe os anjos na sua casa. Me ajuda aí, pastores e líderes, por favor. Transmite isso aí não. Fica feio. Esqueci de colocar a referência, perdão. Eu quero só te mostrar a referência porque é bom tá bem embasado para nós não falarmos que estamos inventando isso aí. É bem antes, viu? Não é 23 não, na verdade. Quer ver? Deus prova Abraão, pera lá. 21, deixa eu ver se é 21, não, 21 não. É o 20? Ah, não, nada a ver, gente, perdão, é o 18. É o 18, perdão. Bom, esse texto é muito interessante, porque a Bíblia fala que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Abraão recebeu anjo na sua casa. Mas como é que foi essa experiência? O texto está aí, né, já tá impresso aí para você na folha, e eu risquei algumas partes dele para você ver como foi que isso aconteceu. Que o que importa é você ver quem era Abraão. No dia que Abraão recebeu o anjo na casa dele, Abraão já era um homem que estava andando com Deus há quase 25 anos. Ele já era um homem que tinha experiência com Deus. Ele tinha se tornado um homem rico na terra. Ele era um homem multimilionário naquele deserto. Deus tinha abençoado Abraão. Abraão tinha muitos empregados. Abraão tinha muitas pessoas nascidas. Você lembra aquela vez que ele foi libertar Ló? Ele tinha 318 homens nascidos na própria casa dele. Não eram filhos pessoais dele, mas era gente que ele criou e que eram grandes guerreiros, que eles invadiram um acampamento com quatro reis, naquela guerra de 4 reis contra 5, lá da região de Sodoma, e a Bíblia fala que ele entrou e conseguiu vencer aqueles 4 reis e tomou o seu sobrinho e tudo que pertencia a ele. Depois eles reuniram com os reis para devolver algumas coisas que lhes pertenciam. Então você vai ver que Abraão era um homem muito importante naquela época. Ele era um homem rico, poderoso, temido, as pessoas respeitavam Abraão e todos sabiam que Abraão era um homem de Deus, que Deus era com ele. Então Abraão não era uma pessoa que estava tentando a vida, ele já era bem sucedido. O problema de Abraão é que ele não tinha filhos com Sara. A promessa de Deus é que ele seria pai de uma multidão de filhos com Sara. Ele já tinha filho com Agar, ele já tinha tido a experiência de gerar, então ele não era uma pessoa doente, que não podia gerar filhos, mas com Sara não tinha acontecido ainda. Deus estava trabalhando algumas coisas, e naquele livro, Manual Prático da Igreja em Célula, eu falo sobre como isso aconteceu, quando foi que Sara experimentou realmente um relacionamento com Deus para crer que realmente Deus tinha um projeto com ela, porque você vai ver a história de Abraão e Sara, parece que Deus falava muito com Abraão, mas Deus não falava com Sara. Abraão tinha experiências profundas com Deus no monte, em particular, mas Sara não sabia de nada. Sara não ouvia nada, Sara não falava com Deus. Algumas vezes Deus livrou Sara de certas situações, mas parece que o relacionamento que Deus tinha ali naquela família tinha muito a ver com Abraão e não com Sara. Aí chega esse período aqui da história de Abraão, olha só como o texto acontece. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhais de Menre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. O dia estava quente e Deus apareceu a Abraão. Levantando Abraão os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos,
rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco de água, e lavai os pés, e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe, faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, deixando debaixo da árvore enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? E ela respondeu: está aí na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás deles. Bom, o que esse texto pode nos ensinar sobre hospitalidade? Bom, a Bíblia fala assim, que Deus apareceu a Abraão no maior calor do dia. Era um dia quente, e calor, muitas vezes na Bíblia, está relacionado com provação e etc. Mas não é bem isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o dia era muito quente, Abraão estava sentado perto da casa dele, perto da tenda dele. A mulher dele estava na outra tenda e ele estava do lado. E aí a Bíblia mostra que Abraão tinha esperado praticamente, eu acho que 24 anos, porque no ano seguinte ele teve filho, com 25 anos, desde que eles saíram daquela região de Harã e foram para a terra prometida. Então, 24 anos de espera é muito tempo, não é verdade? Muito tempo. A Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração. Se Abraão tivesse triste, frustrado, cansado, desanimado, abatido, estressado, sem paciência com Deus, qualquer um de nós entenderíamos, porque esperar 25 anos, não é fácil. Quem está esperando, Deus todo dia falando, você vai ser pai de nação. Se eu serei pai de nação, por que o Senhor não me dá o filho então? Eu estou cansado de esperar, Deus, faz alguma coisa. Mas a Bíblia fala que 24 anos tinham se passado e Deus apareceu na casa dele. Só que Deus não chegou com cara de Deus. Isso que é o mais legal. Deus chegou com cara de homem. 3 homens viajando. Porque se Deus chega para você com cara de Deus, com asa de Deus, com glória de Deus, com fogo de Deus, você sabe que é Deus. Agora, se Deus chega com cara de homem, aí você vai falar, eu não vou atender esse povo, não, estou cansado de ser bom com os outros, Deus não me abençoa nunca, Mas ele chega lá com cara de homem. A Bíblia fala que quando Abraão os viu, versículo 2, fala assim, levantando-se Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Então, o que a Bíblia está dizendo? Tinha ali homens, a Bíblia não está falando que tinha anjos, mas a gente sabe que um deles provavelmente era Jesus, de acordo com o que a gente tem estudado na Bíblia, na teologia. Um deles era Jesus e 2 eram anjos muito importantes que estavam juntos com Jesus. Só que era Jesus na pré-encarnação. Jesus ainda não tinha nem nascido, ele ia nascer muitos anos, milhares de anos depois. Ele estava aqui na sua pré-encarnação. É uma das manifestações de Jesus lá do Antigo Testamento. E aí, Jesus aparece, 2 anjos aparecem, com aparência de homens, e a Bíblia fala o seguinte, quando os viu, porque ele só viu homens, quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. A primeira atitude de Abraão, ele não estava vendo Deus, mas eles tinham um cuidado tão grande com a prática da hospitalidade, que embora a pessoa tivesse aparência de homem, ele recebia aquele homem na casa dele como se ele fosse Deus. Ele não sabia que ele era Deus, ele achava que era homem, mas ele precisava tratar com muita honra, porque ele sabia que tinha bênção, que tinha promessa para a hospitalidade. Ele não tinha Bíblia, gente, ele não pertencia a nenhuma igreja. Abraão não frequentava igreja, mas o princípio já estava lá na cultura judaica. E aí Abraão correu e se prostrou, como se ele estivesse adorando aqueles homens. Está na hora da
semeadura. Fica à vontade, gente. E aí, veja bem, prostrou-se e disse: meu Senhor. Olha como é que ele trata esses homens, desconhecidos, estranhos, né? Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão vê na visita daqueles homens uma oportunidade de servir. E embora ele fosse um homem muito importante naquela terra, ele falou assim: rogo-te que não passes de teus servos, de teu servo. Ele falou assim: não vá embora, não saia daqui, deixe eu te servir. Olha a vontade que Abraão tinha de servir pessoas que ele não conhecia. E aí, mais um pouquinho, eu vou ler com vocês. E traga-se, ele fala assim: eia, traga-se um pouco de água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore. Ele falou assim: olha, nós vamos providenciar água para lavar seus pés, nós vamos começar um cuidado preliminar com vocês, e vocês vão se recostar debaixo dessa árvore aí, porque nós vamos começar a preparar um atendimento VIP para esses estrangeiros que estão chegando aqui na nossa casa. Então, inicialmente eu começo a ver nessa atitude de Abraão uma disposição muito grande de honrar pessoas que ele não conhecia, mas que chegaram na casa dele. Uma disposição muito grande. Aí, veja bem, ele fala assim: trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças e depois passareis adiante. Porquanto, por isso chegastes a vosso servo. Responderam eles: faze assim como disseste. Abraão se dispôs a preparar água para lavar os pés, preparar pão para eles terem aquela entrada, né, na chegada da casa deles, para que eles pudessem refazer as forças e continuar a viagem. Eu estou vendo inicialmente Abraão uma disposição de servir pessoas que ele não conhecia. E a Bíblia fala que a resposta dos homens foi dura e seca. Ele falou: faz como você disse, vai logo, corre lá e me sirva. É muito estranho você estar querendo servir uma pessoa e a pessoa falar: é isso mesmo, pode fazer isso, que eu estou aqui sentado esperando. É ruim demais você servir alguém assim. Era para o cara falar assim: não, obrigado, não precisa tudo isso, eu estou só passando mesmo, né? Deveria ser mais educado fazer assim, mas parece que Deus resolveu testar Abraão. Ele falou assim: faz assim como você disse. E aí eles sentaram lá e ficaram igual pessoas importantes, sentados esperando ser servidos. Aí a Bíblia fala que Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Imagina eu chegando na casa do pastor André, e o pastor André fala assim: Patrícia, eu não posso sair daqui não, tem que ficar aqui. O pastor André fala assim: Patrícia, amassa depressa aí um bolo, porque o pastor Marcos chegou na nossa casa. A maioria das mulheres não recebe isso, uma palavra dessa assim, com muita alegria, não. O marido fala assim: faz depressa bolo aí, porque tem visita aqui em casa. Aí ela vai falar assim: mas quem convidou? Por que você não me avisou que ele viria? E aí começa aquela conversa. E se ela amassar, ela vai amassar com raiva, aquele bolo vai fazer até mal para mim. Não é verdade? É mais ou menos assim. Qualquer mulher, normalmente, na maioria das vezes, elas agem desse jeito, porque elas querem saber que a pessoa vem, quando vem, elas querem limpar a casa, elas querem fazer uma escova no cabelo, elas querem preparar o ambiente para receber as pessoas. Mas Abraão chegou correndo na tenda e falou: Sara, depressa, vamos, faça um bolo depressa aí, vamos receber uma pessoa que chegou na nossa casa. Ela nem sabia quem era. Depois do versículo 7, em seguida correu ao gado. Olha como é que Abraão estava correndo, agitado, para servir. Olha que disposição impressionante. Ele correu na tenda de Sara, agora ele correu ao gado, apanhou um bezerro tenro, bom, e deu ao criado, e apressou-se se apressou em prepará-lo. Então Abraão estava com pressa, Sara ficou com pressa, o servo de Abraão estava com pressa. Todo mundo com pressa para servir desconhecidos que tinham chegado na casa deles. E aí, o que acontece? Prepararam tudo. Então tomou Abraão queijo fresco. Olha, queijo fresco é uma delícia.
Pior coisa que tem é você comer aquele queijo assim babado, que está lá não sei quantos dias na geladeira, então já está duro, você vai comer, parece uma borracha, né? Mas ele pegou queijo fresco e leite, e o bezerro que mandaram a preparar, e pôs tudo diante deles. Olha só que banquete que Abraão preparou. Agora o curioso está no final do versículo, quando fala assim: ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Então, Abraão não está parecendo um garçom? Tudo isso depois de lavar os pés deles ainda. Começou lavando os pés. Agora, Abraão estava em pé agora, serviu tudo e estava em pé. Gente, quem era Abraão? Abraão era o homem mais poderoso da terra naqueles dias. Abraão estava em pé igual um garçom. Já viu como é que o garçom faz? Quando você está numa festa muito importante, tem um garçom à sua disposição, ele serve tudo para você e fica em pé ali, ó. Mais alguma coisa, senhor? Mais alguma coisa, senhora? Mais alguma coisa, senhorinho? O tempo todo ali te servindo. Abraão, ele assumiu uma posição de garçom para pessoas que ele não conhecia, só porque ele estava com vontade de servir. E aí perguntaram eles, depois que ele fez tudo isso, depois que ele serviu, depois que ele mostrou que ele era um servo excelente naquilo que ele estava disposto a fazer, aí os anjos, ainda não tinha cara de anjo, eles perguntaram assim: onde está Sara, tua mulher? Você sabe que o problema de Abraão até aquele momento era Sara não engravidava. Aí, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, no ano que vem, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Foi a primeira vez em 24 anos que Deus deu uma data para Abraão. Depois que Abraão serviu os homens como se fosse Deus, Deus falou: agora eu vou dar o que você está precisando. Aí Deus falou: daqui um ano eu virei e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás deles. A história é longa, eu não vou continuar falando dessa história aqui agora, porque o objetivo não é esse. Eu quero mostrar para você uma coisa nessa história. A disposição de Abraão foi tão grande em servir a Deus, que Deus falou: eu quero dar a você agora o que você está precisando. E aí, lá em Hebreus 13:2, a Bíblia fala que Abraão se tornou um modelo da prática da hospitalidade. Muitos, sem saber, hospedaram um anjo. Lá na frente da história, você vai ver dois outros exemplos impressionantes sobre a hospitalidade, sobre receber a presença de Deus dentro da casa. Por exemplo, nós temos a história que está em 2 Samuel 6:12, que é a história da casa de Obed-Edom, quando a arca ficou um período na casa dele. A Bíblia fala assim, segundo a Samuel 6:2, eu acho que está na sua folha também: e disse ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande alegria, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que se levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. A arca de Deus ficou um período de uns 3 meses na casa de Obed-Edom. Depois que ela saiu do território dos filisteus, ela ficou ali 3 meses mais ou menos, depois da morte daquele rapaz que tocou nela, Uzá. E a Bíblia diz que o período que a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía, porque Deus estava dentro da casa dele. Foi algo assim muito interessante. A verdade é que quando nós recebemos a igreja dentro da nossa casa, e as pessoas começam a cantar, começam a louvar, começam a dar testemunho, começam a orar uns pelos outros, começam a estar juntos, vivendo aquela comunhão. Aquilo que eu preguei semana passada sobre o modelo da Trindade representado no corpo de Cristo, aquele ambiente da Trindade dentro da nossa casa muda a nossa história. Muda a nossa história, abre portas, quebra cadeias, quebra grilhões. Deus faz milagres dentro da nossa casa quando a presença dele está lá dentro. Agora eu vou te dar um exemplo muito, muito prático. A Bíblia conta a história de uma mulher rica, chamada Sunamita, que está lá em Reis. Nós temos alguns textos, nós temos Reis 4:13, Reis 4:17, mas é o capítulo 4 de Reis. Eu vou ler primeira parte do texto, que é versículo
8 a 10. 2 Reis 4, 8 a 10, que diz assim: sucedeu também que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Depois que você trata bem do profeta uma vez na sua casa, ele vai querer ir toda vez lá, pode ter certeza. Aí ele ia lá para comer outra vez. E ela disse ao seu marido: tenho observado que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier, a nós recolherá ali. Então essa mulher começou oferecendo para ele um quarto, com uma lâmpada, uma mesa, uma cadeira e uma cama. Ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, e ela decidiu que era bom ter uma pessoa de Deus dentro da casa dela, sempre. Embora ela também fosse uma pessoa de Deus, o marido dela fosse uma pessoa de Deus, ela era rica, mas não tinha filhos. Então um dia, o profeta, depois de frequentar a casa deles várias vezes, eles fizeram aquele quarto e deixaram ele habitar ali na casa dele. Então eles construíram um ambiente para que o homem de Deus e a presença de Deus estivesse dentro da casa deles. Eles criaram uma condição para isso. E você pode ver algo interessante: embora eles fossem ricos, eles fizeram um quarto pequeno. Então muita gente fala assim: eu não quero receber a igreja na minha casa, eu não quero ter célula na minha casa é muito pequena. Mas a grande questão é o seguinte: não importa o tamanho da sua casa, Deus cabe lá dentro. A presença dele cabe lá dentro. Ele pode fazer milagres dentro da sua casa pequena. E porque a presença dele está tão grande ali, ele pode até te dar uma casa grande, para você fazer um negócio maior ainda no futuro. Às vezes a gente acha que porque é pequeno a gente não pode, quando tiver um grande a gente vai poder, mas não, usa o pouco, porque se você é fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. É o que a palavra de Deus tem prometido. Então, o que acontece? O homem de Deus estava lá, e Deus começou a fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu vejo ali é que a porta se abriu na casa daquela mulher. Olha só, o versículo 4 desse texto de 2 Reis começa com a pergunta que Eliseu faz para o servo dele, para que o servo dele perguntasse à mulher que havia hospedado ele em casa. A pergunta foi mais ou menos o seguinte: procura saber com essa mulher se existe alguma coisa que nós possamos falar sobre ela diante do rei ou diante do general do exército. Você imagina, se você recebe na sua casa alguém e por acaso essa pessoa conhece o presidente da república e conhece o chefe das forças armadas, e ele fala: você está precisando de alguma coisa com o presidente da república? Eu sou amigo dele, ele me deve favor, e se precisar de alguma coisa, eu resolvo para você. Ou talvez com o chefe das Forças Armadas, sei lá, um emprego, uma oportunidade, um canal de televisão, qualquer coisa. O que você está precisando? Eu posso falar com o rei para você. Já imaginou? Então eu vejo isso aqui como uma grande porta que se abriu no dia que essa mulher colocou o homem de Deus dentro da casa dela. No dia que ela decidiu trazer a presença de Deus para casa, a pergunta foi essa: será que tem alguma coisa que eu posso fazer por você diante do rei, diante do chefe do exército? Então pensa nisso. Quando a sua casa está aberta para Deus, Deus está aberto para você. Pode ter certeza. E quando você fala assim: eu não posso, não tem tempo, minha casa é pequena, eu não sei o que, você fica dando desculpa para Deus, talvez Deus vai começar a dar desculpa para você também. Né? Não posso, não quero abençoar hoje não, vou deixar ele sofrer um pouquinho mais. Não sei se Deus faz isso, mas a grande questão é que Deus nos dá a oportunidade de oferecermos o que temos, para nós experimentarmos o que Ele tem a nos oferecer. As coisas não acontecem no reino de Deus por acaso. Eu não estou fazendo nada para Deus, eu não estou nem aí para Deus, eu estou vivendo cada vez mais longe de Deus, e Deus está só me abençoando. Não existe isso. Na verdade, Deus sempre age em resposta à fidelidade, Ele sempre age em resposta à fé, Ele sempre age em resposta ao propósito dEle. Quando alguma pessoa está dentro do propósito dEle, Deus age. Por exemplo, a Bíblia fala que Ana chorou muito pedindo a Deus um filho e Deus não atendeu.
Mas a gente sabe da história, a Bíblia diz que a lâmpada de Israel estava se apagando, que o profeta estava, o Eli, né, o profeta Eli, e sacerdote também, estava experimentando um tempo de frieza espiritual. Ela não tinha percebido isso, mas um dia ela estava orando, depois de insistir com Deus, e aí ela falou assim: olha Deus, tá bom, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Aí Deus gostou, porque ele estava precisando de alguém para substituir aquele sacerdote, aquele profeta. E aí, a Bíblia fala que o filho nasceu, ela desmamou o filho e deu para a casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus abriu a madre dela e ela teve filhos e filhas. Por que antes ela não conseguia ter? E agora ela tinha filhos e filhas? Porque agora ela estava alinhada com o propósito de Deus. Agora ela estava fazendo o que Deus queria, por isso Deus podia fazer o que ela precisava. Então essa mulher abriu a casa dela para Deus e Deus falou: agora você quer alguma coisa diante do rei, diante do chefe do exército? A porta se abriu para ela. Segunda coisa, essa mulher não tinha filhos. E aí ela falou assim: olha, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso nada diante do rei, nem diante do sacerdote, nem diante do exército. Aí o moço de Eliseu falou assim: ela não tem filhos. Aí ele falou: daqui 1 ano eu venho a ti, né? Ele libera uma palavra: daqui 1 ano você vai ter um filho. Aí ela falou: não brinque com a tua serva. Aquela mulher era uma mulher muito serva. Não brinque comigo. Não, garantido, você vai ter um filho. E ela teve o filho. Então ela não tinha descendência. Naquele tempo, morrer sem gerar um filho era uma grande tragédia, porque a herança, o nome da família, todo se perderia com a morte dos pais. Mas Deus então dá uma descendência para ela, e isso era sinônimo de grande bênção de Deus, a continuidade da família, do nome da família. Deus dá uma descendência para essa mulher, porque Deus estava dentro da casa dela. Aí acontece uma terceira coisa: o filho morre, mas Deus estava lá dentro da casa dela. Aí aquele filho que morreu pôde ser ressuscitado. Ela experimentou o poder da ressurreição dentro da casa dela, porque Deus estava lá. Então, quando Deus está dentro da nossa casa, muita coisa extraordinária acontece. Aí, depois que estava tudo bem, Deus foi lá na casa só dessa mulher. Pode olhar na Bíblia inteira para ver se Deus foi em outra casa. Ele foi na casa dessa mulher e fala assim: olha, eu estou visitando essa terra com fome. Sai daqui, procura um lugar para você habitar e fica por lá até passar esse período. Deus só avisou para ela. Por que Deus só avisou para ela? Porque ela era a única, provavelmente, que tinha relacionamento com Deus naquele tempo. Deus só avisou para ela. Essa mulher pegou o filho, pelo visto ela não tinha mais marido, e ela foi embora para a terra dos filisteus e ficou 7 anos fora de casa. Perdeu tudo que tinha: terra, casa, bens, perdeu tudo. E foi morar entre os filisteus. 7 anos depois de tudo ter acontecido, a fome acabou, o país estava se reerguendo, essa mulher voltou para tentar conseguir alguma coisa naquele lugar onde um dia ela tinha muito, teve muito. Quando ela voltou, aquele servo de Eliseu, o profeta já tinha morrido, mas aquele servo de Eliseu estava bem no palácio conversando com o rei. E o rei falou assim: me conta alguma coisa aí que Eliseu fez. Aí ele começou a contar, justamente o que ele estava contando? A história dessa mulher. Como Deus mudou a história dela, como ela teve um filho, como o filho morreu e ressuscitou. E ele contando essa história para o rei. E o rei impressionado: é mesmo, morreu, ressuscitou, nasceu, não sei o quê. E ele contando tudo. Aí quando ele estava contando isso para o rei, essa mulher chega com o filho e fala assim: você podia me dar de volta a terra que eu tinha e tudo. Aí o servo de Eliseu falou assim: olha, essa mulher é justamente a mulher cujo filho Eliseu ressuscitou. Aí o rei ficou doido. Ele falou: é mesmo? Então me conta esse negócio direito. Aí ele viu de perto aquela prova do milagre. E aí sabe o que o rei falou? Ele chamou o servo dele e falou assim: olha, eu quero que vocês devolvam a terra dessa mulher, a casa que ela tinha, faz as contas de tudo que a terra dela teria produzido nesses 7 anos, dê tudo para ela. Só essa mulher na Bíblia recebeu isso, só ela, ninguém mais. Por quê? Por quê, queridos? Porque ela levou Deus para dentro da casa dela. Ela tinha bênção de Deus. Deus era com ela porque ela
trouxe Deus para dentro de casa, ela construiu um ambiente para Deus dentro da casa dela. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, eu não quero saber de encheção de paciência na minha casa, eu não quero ninguém entrando na minha casa, mexendo na minha casa, a verdade é o seguinte, você está recusando a presença de Deus na sua casa. Não, Deus eu aceito, eu só não aceito as pessoas. A Bíblia fala que se você não ama o irmão que você vê, você não ama Deus que você não vê. Você entende isso? Abraão provou que ele ama a Deus quando ele honrou aqueles homens que não tinham cara de Deus. Essa mulher provou que ela amava a Deus quando ela honrou um homem que não tinha cara de Deus. Você entende? Então, se eu fosse você, vou parar aqui, meu texto ainda continua, mas vou parar por aqui. Se eu fosse você, eu realmente abriria meu coração, minha vida e falar, Deus, eu quero que a minha casa seja uma porta de salvação para aquela comunidade onde eu estou. Eu quero que o ambiente onde eu vivo com a minha família seja um útero para gerar filhos de Deus. As pessoas entram dentro da minha casa e conhecem Jesus. Eu ligo a minha televisão para colocar um filme evangélico, para evangelizar um amigo que não está nem aí para Deus, mas ele vai nascer de novo dentro da minha casa, através do meu serviço prestado a Ele. Senhor, eu vou tirar 2 horas do meu tempo durante a semana, vou deixar de ganhar 2 horas de trabalho, para minha casa estar aberta para a salvação daqueles que estão perdidos, para quando eu chegar no céu, eu não ter só acumulado riquezas na terra, mas ter também acumulado tesouro no céu, porque isso aí é a única coisa que vai subir com você. Então, queridos, a Bíblia fala, olha, não esqueçamos de praticar a hospitalidade. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Nós vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar, nesse momento. Hoje eu consegui terminar antes do tempo, né? Então eu tenho um tempinho para orar com você. Você vai perceber o seguinte, nessa história que eu contei para vocês hoje, na verdade eu apenas li a Bíblia, né? Não foi nem uma pregação. Você viu que Deus abençoou quando a casa foi aberta. Deus abençoou essa mulher, Deus abençoou Abraão, quando eles honraram homens, que na verdade eram Deus, mas eles honraram aqueles homens como se eles fossem Deus, e depois ele descobriu que eles eram Deus. Aquela mulher honrou aquele homem como homem, mas ao honrá-lo como homem, ela estava honrando Deus, e Deus proveu portas abertas para ela, restituição, ressurreição, e restituição de tudo que ela tinha perdido. Então, se Deus fez isso com eles, com Abraão e com essa sunamita, inevitavelmente, se a sua casa estiver aberta para a igreja habitar ali, aquele estilo de vida da Trindade puder fluir dentro da sua casa, tudo que for necessidade sua, de milagres, vão começar a acontecer na sua casa. Deus pode prover ressurreição de sonhos que estão mortos. Deus pode abrir portas que estão fechadas e que só Ele pode abrir. Deus pode restituir o que foi perdido e roubado ao longo dos anos. Deus pode fazer qualquer coisa que está no limite de ação dEle, porque Ele está habitando dentro da sua casa. Se você pode ser abençoado quando vai à casa de uma pessoa onde a presença de Deus está, imagina o que aconteceria se essa presença estivesse dentro da sua casa, porque você abriu a sua casa para Deus habitar. Então, receber uma célula, receber a igreja na sua casa, é na verdade abrir a nossa casa para a arca de Deus habitar. E onde a arca de Deus está, tem livramento, tem portas abertas, tem restituição, tem milagres. Esse é a grande oportunidade que Deus nos dá. Então eu quero te convidar para fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã. O Senhor nos desafia a sermos como Abraão, quando praticou a hospitalidade, ao receber aqueles anjos, para nós experimentarmos o que ele experimentou, como resultado de acolher a presença do Senhor dentro da nossa casa. Pai, o Senhor nos desafia a sermos como Sunamita, que construiu aquele ambiente para o profeta habitar, todas as vezes que ele vinha à cidade, nos dando a oportunidade de experimentarmos o que ela experimentou, quando o Senhor estava dentro da casa dela.
Ó Pai querido, nessa manhã nós nos rendemos à Tua vontade. Queremos abrir mão de toda a resistência do nosso coração, quando, meu Deus, estamos restringindo o ambiente da nossa casa apenas a nós, aos nossos interesses, ao egoísmo, Senhor, que muitas vezes norteia a nossa vida. Nós queremos abrir mão de tudo isso, dessa fortaleza de que na nossa casa não vai ter célula, de que na nossa casa a Tua igreja não vai habitar, mas queremos, ó Deus querido, abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faça morada na nossa casa, através das pessoas que o Senhor levará para lá, porque sabemos, ó Deus, que a única maneira de honrarmos ao Senhor é honrando pessoas, a única maneira de amarmos a Ti é quando amamos homens, mulheres, pessoas com carne e osso, com defeitos, com problemas, pessoas que vão sujar nossa casa, que vão rasgar nosso tapete algumas vezes, que vão mexer na nossa geladeira, mas que vão trazer a glória do Senhor para dentro da nossa casa, e que vão nos prover sofás novos, casas maiores e condições melhores de viver, porque onde a presença do Senhor está, essas coisas acontecem. Ó Pai querido, eu oro nessa manhã, que toda resistência seja quebrada, Senhor, que toda resistência do coração seja removida nessa manhã, e que o Teu filho, a Tua filha, Senhor, possa estar aberto a esse mover sobrenatural da presença do Senhor dentro da nossa casa, através das pessoas que o Senhor quer levar ali. Abre os nossos olhos para ver os vizinhos como campos brancos para a ceifa. Abre os nossos olhos para vermos colegas de trabalho como campos brancos para a ceifa. Abre, Senhor, os nossos olhos para vermos os nossos relacionamentos, o ciclo de relacionamentos que temos como campos brancos para a ceifa, ó Deus, e que através de nós, da nossa casa, da nossa família, ó Deus, esse mundo possa ser transformado, ó Deus, a partir de cada casa onde a presença do Senhor habita. No nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu entrego as nossas vidas nessa manhã. Amém e amém. Deus te abençoe. Devolva a palavra.